Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativos de Curitiba e Colombo. E é com muito orgulho que a gente se inicia o primeiro episódio do nosso videocast, o nosso Interacast. E hoje eu não estou sozinho para essa jornada, né? A gente vai falar de um tema tão relevante que é a proibição do uso do celular em sala de aula. E está aqui comigo hoje, né, a coordenadora Cauana, da unidade de Colombo, dos anos finais e ensino médio. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Interacast, né? E fiquem com a gente aí que vai ter muito assunto legal aí para a gente conversar com vocês. Bacana, é isso mesmo. A gente é de conhecimento público, né? A partir do 1º de janeiro de 25, a Lei 15.100, né, proibiu, né, o uso dos celulares em sala de aula. Então, ninguém melhor do que a coordenadora, né, para poder falar disso, porque ela acompanha no dia a dia. E uma das dificuldades, Cauana, eu acho que a gente já pode começar a falar dessa sistemática, dessa abordagem, é que as queixas em geral, e no mundo como um todo, né, a gente percebe aí que países desenvolvidos, né, já tinham tomado essa iniciativa, né, e no Brasil o Estado de São Paulo já tinha iniciado também com essa proibição, em nível estadual, né? E agora a gente tem uma lei nacional. Se reclamava muito do sedentarismo e o excesso de tela. E eu acho que isso é uma preocupação, né, Cauana? Porque a gente já percebe desde os pequenos o excesso de telas das crianças. E a gente começa a perceber que isso acaba sendo um caminho natural para a escola, né? Então, antes da gente falar, Cauana, detalhadamente de como a lei está impactando a sala de aula, queria que você falasse também um pouco disso, como que você enxerga isso, esse excesso de telas nas crianças e nos adolescentes em geral? Primeiro que é muita informação, né? Eles vêm com muitas informações ali, então com essa redução ali do uso de tela já na escola, a gente já percebe uma melhora também neles, né? Porque eles vêm com outros assuntos para conversar, eles começam a se interagir entre eles, né? Melhor, né? Mais interação entre eles. E a gente vê que com o uso do celular ali é cada um no seu, a gente já percebe que eles são mais assim retraídos, né? Então tem um pouquinho disso. E a gente já vê essa questão de melhoras assim sem a tela, né? Porque a gente sabe que a tela ali em uso excessivo, né, acaba trazendo esses Com malefícios, certeza. né, para eles. Essa Sim. questão de interação ali principalmente. Eu acho que é um dos principais pontos, né, positivos, né? Eu tenho lido alguns especialistas falando que já há um ganho, né? Nós temos aí pouco mais de um mês de aula, Sim. né, no Brasil, e a gente já percebe que em alguns lugares, né, e eu acho que na nossa escola também não é diferente, né, Sim. a gente já percebe os alunos com uma dinâmica diferente, né, Cauana? Sim. E isso é muito válido, né, porque a gente acredita que a perda, né, dessa concentração na sala, no outro, né, para ficar no celular, ela prejudica bastante, né? A gente escuta muito isso, né, de um mundo globalizado, que a gente precisa se conectar, a gente nunca foi tão conectado, mas ao mesmo tempo nunca foi tão isolado, né? Sim. Então acho que precisava também de um norte para que os alunos pudessem se concentrar um pouco mais na sala de aula, né? Cauana, eu queria que você contasse para nós, né, para quem nos assiste, e vai ficar disponibilizado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, todo o primeiro episódio do nosso videocast. Eu queria que você trouxesse para nós, Cauana, como tem sido a sua experiência nesse primeiro de ano, em geral. O que você percebe que já houve de diferente? Eu sei que o desafio não é fácil, né? Não. Porque é difícil lidar com a meninada ali, com a Sim. juventude. Mas eu queria que você contasse esse primeiro impacto, como tem sido. Foi um pouco resistente ali no início, né? Ainda temos várias conversas ali no dia a dia, né? Lembrando do uso do celular, mas é como eu falei, né? Essa questão da interação a gente já viu que mudou, né? Então, as crianças, pelo fato de não ter a tela ali com elas, elas estão mais ativas na escola,
né? Elas já pedem a bola para jogar, elas têm a mesa de ping-pong ali, onde elas estão mais nessa interação. Buscando alternativas, né? Exatamente, porque eles falaram assim, poxa, a gente já não tem mais o celular para estar utilizando. Então, podemos brincar com a bola? Podemos, né? Então, a gente tem ali o Uno também, que eles pedem para estarem jogando. Então, a gente já vê essa mudança ali na interação. E na sala de aula também, né? A questão da concentração, como você falou. Então, eles estão mais concentrados, eles estão mais participativos em sala de aula ali com os professores, né? Então, tá sendo bem legal ali, apesar da resistência lá no início, né? Porque, querendo ou não, para eles, essa questão do uso, às vezes, né? A gente traz ali como, né, eles não conseguem ficar sem, então teve sim um pouquinho ali da resistência, mas agora já está fluindo melhor essa parte ali do uso. Bacana, isso é bacana, né? A gente perceber esse avanço Sim. E essa busca por alternativas, né? Às vezes parece um contrassenso, né, Cauana, a gente pensar que a gente está no século XXI, né, em 2025, com tanta tecnologia, né? Os nossos alunos são nativos digitais, né? Então, e a gente proibir o uso do telefone, né? Dos aparelhos em geral, né? A gente fala do telefone porque é o que o jovem mais usa, as pessoas mais usam, mas a gente está falando de todos os dispositivos, né? Os tablets, enfim, todos os dispositivos móveis. Eu li recentemente uma reportagem do jornal O Globo e ele trazia como manchete o celular, aliado ao vilão. Eu acredito, né? Eu não sou nativo digital, eu sou da geração analógica, mas eu acredito que ele é um aliado, né? Porque ele, como ferramenta pedagógica, instrumento, ele é riquíssimo. Sim. É algo que a minha geração não teve, né? Em sala, não era possível. A internet estava chegando no Brasil, enfim. Mas o mau uso ele vai acarretar e vai transformá-lo num vilão. Então, aqui na Interativa, acho que é bom frisar, hoje mesmo a gente comentava, né, que uma professora usou de manhã, então a gente deixa bem claro, inclusive para as famílias, que eles podem trazer o telefone, né? Só que a gente precisa trabalhar essa autonomia, né, Cauana? E também de não usar o telefone quando não for um fim pedagógico, porque o professor não pode ter esse trabalho de ter que controlar e tutelar isso. A gente precisa das famílias e precisa da autonomia também dos alunos, né, Cauana? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você está ali na ponta, né, diariamente com isso. Sim. O celular, né, que nem você falou, a gente tem os outros dispositivos, assim como o relógio também, né, que eles também têm o contato. Bem lembrado. Eles trazem para a escola, né? Porém, foi orientado a ficar dentro da mochila ali, no modo silencioso, no modo desligado. E, bem como o Marcelo falou, hoje foi uma experiência também que a professora usou em sala de aula como uma ferramenta pedagógica. Então, assim, os alunos, eles estão usando em sala de aula jogos, né? Que nem hoje foi muito legal, a professora fez ali aquele Kahoot, então era de perguntas e tudo relacionado ao tema que estava sendo trabalhado em sala de aula. Né? O conteúdo, exatamente. Então, assim, as crianças adoraram, né? Foi um momento de distração entre eles ali, né? Então, assim, tá sendo usado mais para um cunho pedagógico, né? Então, os professores estão utilizando em sala, mas voltado para isso, né? Eles sempre me comunicam antes, né? Quando vai ser utilizado, se eles estão utilizando ou não. Mas para isso mesmo. Algumas pesquisas ali que os professores pedem. Então, tá funcionando bem nessa questão, até por conta da autonomia, né? Com certeza. Então, eles sabem, eles têm ciência, né? Opa, agora acabou a atividade, vamos guardar dentro da mochila. E os professores também têm essa orientação, né? Então, gente, agora acabou, vamos todo mundo guardar e só liga agora a partir do momento que foi liberado, né? Com certeza. Então, eles estão indo bem nessa parte ali. ali. É um período de adaptação também, né, com Cauana? toda certeza. Eu entendo que é um desafio enorme, enorme, porque, como eu disse, né, a gente
lida com esses jovens que cada vez mais são dependentes Sim. do telefone, dos aparelhos, né? E a gente vê muitas reportagens, estudos de caso, situações que a gente acompanha na escola, como essa ferramenta, sem controle, sem limite, ela pode ser uma vilã mesmo, né? Pode ser usada de forma maléfica. Sim. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar mesmo esse uso, falando também como pai, né? A gente precisa acompanhar os nossos filhos, né? Os nossos netos, enfim, tudo da nossa estrutura familiar, e na escola os nossos alunos, né? Como está sendo esse uso, né? Por quê? Porque às vezes esse jovem está na escola, mas ele está comunicando com pessoas fora da escola, Sim. né? Então a gente precisa ter um foco muito grande nisso, né, Cauana? Exato. O trabalho pedagógico com o uso do celular, né, cada vez mais as instituições de ensino, e aqui na Interativa não é diferente, investe mais em internet, em velocidade, né, em rede, para que os alunos possam ter o acesso, né? A gente tem um exemplo bem bacana, né? No dia 20 passado, a gente teve uma prova, né, Cauana? Sim. Você geriu aí, você teve essa prova, você estava à frente da gestão dessa prova que foi aplicada na escola. Do sexto ano em diante, ela foi toda digital, Exatamente. né? Para uma rede segurar, né, Sim. Cauana? Então, acho que são esforços. A gente também não pode Sim. deixar de citar isso, né? A escola tem a estrutura para ofertar para os alunos, e a gente precisa gerir também esse uso da tecnologia, né, Cauana? Conta um pouco disso para nós, como que lidar com essas frentes todas, com essa adaptação e com esses desafios, né? Porque precisa ser uma dobradinha também com a família, né? A gente precisa comunicar com a família, a gente precisa estar alinhado com a família, né? Que o aluno Sim. pode trazer, mas que não deve usar se não for para cunho pedagógico. Assim como você falou mesmo, né? É um desafio, né? Diário, Diário. Então foi comunicado às famílias, né, sobre o uso do celular. Então todo mundo está ciente, né? Até porque os pais, eles estão cientes da lei. Antes mesmo da gente já começar, eles já questionavam essa questão da lei, né? Agora não pode mais usar o celular, né? Então, como que a gente vai fazer? E como eu falei, né? Os professores, eles estão pedindo em sala. Claro que tem alunos que já nem trazem, né? Porque os pais falam, não, regra é regra e não vai levar. Então, tem alunos que já nem trazem o celular para a escola. Assim como tem alunos que trazem, e o pai mesmo, o pai e a mãe, eles têm um controle no celular deles, pode usar agora. Então, eles mesmo calculam ali o tempo que a criança vai utilizar. Então, realmente é um desafio, né? Até mesmo com as famílias, né? Para que eles tenham essa ciência, tenham essa conscientização do uso, né? O uso vai ser mais para o pedagógico, né? Com certeza. Então, é um desafio, às vezes, né? De não leva, não leva. Pode usar, não pode usar. A gente ainda tem esses embates, né? Mas e se eu precisar falar com ele, né? Como que a gente faz? É tudo através da secretaria, né? Nos nossos contatos. Então, ainda estamos, como você mesmo comentou, estamos em adaptação. Sim. Né? Mas está sendo uma adaptação boa. Tranquila, porque né? eles estão também, a família está colaborando reagindo também, bem, né? Reagindo bem a isso, né? Tá todo mundo do mesmo lado, né, Cauana? Exatamente. Na prova que a gente teve online, as famílias foram super colaborativas também, enviaram. Os que não tinham, né, a gente deu um jeito aqui, a gente conseguiu todo mundo fazer. Então, e super participaram, né? Como eu falei, eles têm o acesso, o controle ali, muitos deles têm acesso ao celular do filho através do celular deles. Então, acabou a prova ali, tinha alunos que tinham um tempo. Cauana, eu não consegui terminar a prova, mas o meu pai só me liberou esse tempo para mim poder fazer no celular. Falei, não, eu ia lá, conversava com a mãe, libera um pouquinho mais aí para o uso do celular. Então, tá sendo bem bacana essa comunicação ali com a família. Sim. Essa interação da família ali nos ajudando também com relação a isso, né? Legal. Tá bem legal. E a gente foca muito no uso do fim pedagógico,
Mas a lei é clara, eu até fiz aqui uma anotação. Ela também dá o aval, né, para uso em casos de inclusão, acessibilidade e saúde. Isso. Então a escola ela é muito aberta, pessoal, quanto a isso, né? Ao mesmo tempo que a gente coloca a lei em prática, né, a gente cumpre, a gente já cumpria dentro do nosso PPP, a escola já usava ou já adotava essa abordagem do não uso, né? Só que a gente entende os espaços e os momentos, né, Cauane? Então, é liberado para fim pedagógico durante a aula e após a aula, quando o aluno, quando termina a aula, né? Isso. É bom frisar que nos nossos intervalos, né, os alunos, se a gente permitisse, a gente estaria fugindo de uma das propostas da legislação, que é a socialização entre eles, né? Isso. A conversa, o bate-papo, as brincadeiras, como você disse aí, que é algo que está sendo retomado, né? Que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Então isso é importante. Então nos nossos intervalos não é permitido. A escola vem gerindo isso, como a lei fala, né? Cada instituição de ensino vai gerindo da maneira que entende, né, que interpreta a lei, obviamente seguindo esses parâmetros, né? Obviamente, se um aluno, e como a gente falou, né, há tentação muito grande porque é da idade, né? Aí a gente, né, recolhe, né, pede para entregar, entrega para o responsável, né, Cauana? Isso. Mas quando termina a aula, os alunos podem usar, porque eles precisam se comunicar com as famílias. Isso. Você tocou num ponto muito importante, no horário da aula. É como sempre foi, pessoal. Tem o telefone da escola, tem o WhatsApp da escola, né? Então a gente tem que comunicar com a escola. Acho que a gente precisa retomar algo que se perdeu em função da pandemia, né? A gente tinha uma comunicação direta via WhatsApp. Sim. Hoje a gente acho que precisa, né, reaprender, né, o uso também, usar o telefone da escola, né, porque a gente tem uma comunicação direta com os filhos, isso é muito importante, mas acho que as famílias, né, nós enquanto pais também, precisamos, acho que reaprender a voltar a comunicar com a escola, a confiar na escola, para que a gente não faça com que os nossos filhos usem na hora errada, né, Cauana? Acho que isso acontece no dia a dia, né? Acontece, e daí eles falam assim, mas não tem como comunicar. Eu acho que essa questão da ligação também meio que se perdeu, né? Porque o WhatsApp tá ali, tá mais fácil, é aquela questão, digamos assim, do vício, né? A gente tá com o celular ali, já tá ali, já respondeu e... Automático, né, Cauana? Automático as coisas, assim. Então, essa questão de ligar. Mas por que eu vou ligar se tem o WhatsApp, que é mais fácil, só mandar uma mensagem ali. Só que a gente, como você falou, a gente pode não, né? A gente tem que retomar isso, né? O WhatsApp pode ser falado ali com a secretaria, né? A secretaria atende o recado, nos passa para mim, passa para o Marcelo, para outra coordenadora. Então, quem precisa saber do que está acontecendo, né? Então, ligação, né? Cauana, tal pai precisa falar aqui com você. Eu desço ali, eu converso com o pai por telefone. Já acontece isso, né? Porque, como eu falei, as famílias são colaborativas, né? Então, elas estão mais, né, entendendo mais essa questão, né? De, não, realmente, não posso mandar mensagem pelo WhatsApp, né? Então, eu sei que as crianças ficam com uma coceirinha ali para ver o celular, né? Se não tem mensagem, isso é bom porque elas vão também desacelerando, né? Porque fica muito naquele automático, naquela aceleração ali, eu tenho que ver se não tem mensagem, eu tenho que responder e eu não posso deixar esperando, né? Então, a gente tem que, sim, retomar essa questão de ligação, de contato diretamente com a escola, né? Até porque, se às vezes acontece alguma coisa, o pai mandou mensagem, alguma coisa para a criança, de repente chega o pai que a gente não vai estar sabendo o que está acontecendo, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é muito importante a gente estar bem ciente, né? Sim, é fundamental. Sim. Cauana, a gente já está indo para a reta final do nosso Interacast, o papo está bem gostoso, mas a proposta é que a gente tenha vários assuntos rápidos, dinâmicos, né? Para que a gente possa trazer todas as novidades, né? E vários temas, e a gente vai ter temas semanais,
no nosso Interacast, que é o videocast dos colégios interativas. Eu vou passar aqui por cima e você vai me ajudando, tá, Cauana? Então, fala aqui de tablets, smartwatches, que você falou, do né? relógio. Eles não estão liberados, né, Cauana? Não. Porque eles também são considerados dispositivos, porque eles têm conectividade com a internet, né? Exatamente. Então, também não podem. O uso é proibido só na sala de aula? Não, a gente precisa valorizar a socialização, como a gente já trouxe aqui, né, Cauana? Então, nos espaços da escola, aonde não for para fim pedagógico, a gente evita usar. A gente não fala em punição, a gente fala em orientação. Isso. Né? As normas valem para todas as etapas escolares? Sim. Então, acho que é educação básica, né? Então, desde o infantil para a escola até a terceira série do médio, né, Cauana? Cauana, aqui fala, né, onde os aparelhos devem ser guardados. Aqui no Interativo a gente tem adotado a regra deles mesmos guardarem, não é isso? Exatamente, eles guardam dentro da mochila deles, né? Após eles descerem, né, porque como eles não ficam com o celular na hora do recreio, após eles descerem, as salas são fechadas para manter também a segurança do aparelho deles, daqueles que trouxeram, né? Então eles guardam dentro da mochila e no recreio fica na sala com as portas fechadas, né? Então ninguém tem acesso também às salas nesse momento, né? Mas fica dentro da mochila deles. Sim. Aqui pergunta como que vai ser feita a fiscalização. A lei não traz uma fiscalização, uma orientação de fiscalização ou uma diretriz. A gente tem adotado mais orientar, mas é claro que a gente precisa também que as famílias, através dos alunos, né, colaborem com a gente, né, Cauana? E não usem no momento que não seja para ser usado. Mas nós temos as inspetoras, né, as auxiliares, que nos ajudam e colaboram com o professor para o melhor andamento da aula, né, Cauana? E essas pessoas, e juntamente com o professor, é quem vão recolher o telefone se caso for necessário. É isso, Cauana? Isso, exato. A primeira vista é a orientação, né? Caso permaneça ali ou a gente veja, né, que realmente está acontecendo ali uma ligação, uma mensagem, o uso mesmo do celular, a gente recolhe, né? E elas trazem ali para mim, eu converso com o aluno, dou as orientações, né? Retomo as orientações e o celular daí é entregue somente para a família, né? Para o pai ou para a mãe, ali eles pegam comigo. Bacana. Acho que isso é importante, né? Sim. Esclarecer para as famílias, né, que a gente orienta os alunos, né? A gente, principalmente nesse início, né, Cauana? A gente já teve vários deslizes, né? Que a gente tem sido bastante complacente, que a gente entende que é um período de adaptação, né? Foi uma virada de chave muito grande, né, Cauana? Foi muito brusca, né? Eu penso que também, né, trazendo aqui mais um ponto, né, que essa proibição vai colaborar muito a longo prazo, né, Cauana? Você entende dessa forma também? Você acha que no meio do ano a gente já vai ter amadurecido mais, aí, ter ganho mais pontos positivos? Vai sim, é como a gente está falando, né? É tudo uma adaptação. Então, como começou esse ano, creio eu que ali no metade do ano, até as crianças, né, os alunos vão ter mais essa consciência, né? Que nem eu falei, né? Vão desacelerar mais ainda. Então, até o final do ano aí, eles vão estar 100% aí já nessa interação também com a gente ali, nessa autonomia já de que não pode o celular, né? Eu acredito que a gente vai evoluir muito e acho que vai ser uma fase de adaptação. Eu entendo que é muito positivo, né? Sim. E eu acho que a gente só tem a ganhar todos, né? Com certeza. O professor em sala vai ter uma aula com os alunos mais concentrados. Uma concentração melhor ali, né? Há estudos, né? A perda de concentração do aluno é muito grande, né? Hoje em dia, né? Sim. O professor tem um tempo líquido de aula muito menor do que tinha no passado, né? Exato. Então, acho que isso vai ser bem positivo. Cauana, valeu pelo papo, foi bem legal, né? Essa estreia aí do nosso Interacast. Quero agradecer muito o nosso público aí e ressaltar mais uma vez que nós teremos episódios aí semanais e vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram. Cauana, deixa uma mensagem final aí
do que você tem vivido e acompanhado, né? Você está na ponta, na coordenação, diariamente convivendo com os professores e com os alunos, né? Sim. Então você tem tido uma experiência muito grande, né? Exatamente. A minha mensagem é: conto com a colaboração de todos, né? Tenho certeza ali que a gente vai fazer um ano incrível, né? Com essas limitações que a gente tem, e vamos usar o celular, tablet, tudo da melhor forma possível, né? Para que só venha agregar para todo mundo, né? Então, conto com a colaboração de todo mundo, né? Como o Marcelo falou, nos espere aí para os próximos temas que a gente vai estar falando aí nas próximas semanas, né? E mais uma vez sejam aí muito bem-vindos ao nosso novo InteraCast. Obrigado, Cauana, é isso mesmo. Eu que agradeço, Marcelo. Legal. Obrigado, pessoal. A gente se vê nos próximos episódios. Até lá. Tchau, tchau.